Olá, primeiro ano, tudo bem? Nós vamos fazer uma aula um pouco diferente, num outro formato, vamos ver se funciona, se dá certo. Nós vamos começar um novo módulo hoje. Esse módulo a gente vai trabalhar com os minerais, as rochas e os tipos de relevo. Eu vou estar aqui no cantinho com vocês e eu quero que vocês acompanhem aí o slide para a explicação, né? Bem parecido com o que a gente faz dentro da sala de aula, só que virtualmente. É uma nova metodologia, a professora está testando, a gente está tentando se enquadrar no que melhor, né, atingir o objetivo e o aprendizado de vocês. Bom, nesse nosso novo módulo, que vocês estão vendo aí, nós vamos falar sobre os minerais, rochas e relevo. É, é um conteúdo que dá continuidade aos nossos outros módulos que nós falávamos sobre a questão da rocha, da estrutura geológica da estrutura da Terra, e aqui nós vamos falar sobre uma outra parte. Primeira coisa, nós precisamos saber o que são minerais. Então, minerais é o uso dos minerais, na verdade, né? Desde todo o sempre o homem faz uso dos minerais. Então, desde o Paleolítico, a gente já tem aí vestígios da utilização que o homem faz desses minerais, como, por exemplo, na fabricação de instrumentos, na fabricação de armas. Então, desde sempre, os minerais fazem parte do desenvolvimento da sociedade humana. Então, o que são minerais? São substâncias de ocorrência natural, sólida, cristalina, geralmente inorgânica, com uma composição química específica. O que isso quer dizer? Quer dizer que existem diferentes tipos de minerais, que esses minerais, eles vão o tipo dele vai depender de como ele surgiu, onde ele surgiu e das condições que ele surgiu. Por isso que existem N tipos de minerais. A origem dos minerais está relacionada às condições físicas do ambiente em que eles se formaram, como temperatura e pressão, e a fatores de ordem química. O que quer dizer esses fatores de ordem química? De composição. O que forma esse mineral? Então, dependendo de um local onde há um aumento de temperatura, ou baixa temperatura, ou até mesmo oscilação dessas temperaturas, vão determinar no tipo de mineral que vai existir. Dentro dos minerais, né, existem as rochas. O que são rochas? São agregados de minerais. As rochas podem ser classificadas em magmáticas, metamórficas e sedimentares. O que isso quer dizer? Vários minerais se juntaram, agregaram. Agregar quer dizer se juntar, né? Se juntou e formou diferentes tipos de rochas. Nós vimos aqui o quê? Que existe as rochas magmáticas, metamórficas e sedimentares. Por que existe diferença ou classificação? Porque elas vão estar relacionadas exatamente ao seu processo de surgimento. Então, olha, a formação das rochas se dá a partir de processos que ocorrem tanto no interior da Terra, que são os processos endógenos, lembra que a gente falou sobre isso? O que são os processos endógenos da Terra? O movimento das placas tectônicas, quanto os das que ocorrem na superfície, que são os exógenos, que foi nossa aula passada. Então, o que são essas ações exógenas? O vento, a chuva, a temperatura, né, a ação do gelo, tudo isso a gente falou na aula passada. Tudo isso aqui, tanto os endógenos quanto os exógenos, eles vão ser determinantes para o tipo de rocha que vai originar. Então, vamos aqui. A primeira classificação que nós temos são das rochas magmáticas. O que são rochas magmáticas? O nome já dá uma pista do que ela é formada, de magma. Então, é o magma, quando solidificado, dá origem às rochas magmáticas. Ela é composta por uma parte líquida e uma parte sólida. Vamos entender isso. As rochas magmáticas, elas têm duas classificações diferentes, que é a rocha magmática extrusiva e a rocha magmática intrusiva. O que seria a rocha magmática extrusiva? Quando o magma solidifica na superfície terrestre. Quando o magma solidifica na superfície terrestre, vai originar esse tipo de rocha aqui, que é o basalto. Observem a imagem, é uma rocha bem dura, com uma coloração bem escura, bem assim preta mesmo, como vocês observam. Qual a diferença? A diferença é o tempo que o magma leva para se solidificar. Quando é uma rocha magmática extrusiva, o magma vai sair pelo movimento das placas tectônicas, ele sai para a superfície, e quando ele entra em contato com o ar e com a temperatura ambiente do nosso planeta, ele se resfria mais rapidamente. Como esse resfriamento ocorre de forma mais rápida, acaba originando essa rocha que nós temos aqui, que é o basalto, que é uma rocha magmática extrusiva.
Nós temos a rocha magmática intrusiva. O que é intrusiva? É quando o magma ele não vai sair para a superfície terrestre, ele acaba se alocando na parte interna da superfície terrestre, e quando ele resfria, ele origina outro tipo de rocha, uma rocha bem conhecida nossa, que é o granito aqui, ó. Esse é um dos tipos de granito. A gente sabe que existem várias colorações, várias formas. Então, olha o que que ele fala aqui, ó. Quando o magma se solidifica em locais profundos da crosta terrestre, as rochas que daí resultam, né, são as rochas magmáticas intrusivas. Então, quando o magma ele não sai para a superfície, o tempo de resfriamento dele é maior. E por isso há tempo de formar pequenos cristais nesse processo de resfriamento e acaba originando um outro tipo de rocha. Então, o mesmo material que é o magma, ele origina tanto a rocha magmática intrusiva quanto a extrusiva. Pode originar o basalto ou o granito. Então, observem aqui que há uma grande diferença. Isso tudo por quê? Por causa do tempo de resfriamento e da temperatura que o magma é colocado. Então, nós vemos o quê? Que a força, tanto endógena quanto exógena, atua nesse processo. O outro tipo de rocha que nós temos são as rochas sedimentares. Nós já falamos sobre sedimentos. O que que são sedimentos na aula passada? Sedimentos são restos de outras rochas, de solo, materiais que são intemperizados. A gente também falou sobre intemperismo. Então, olha aqui, as rochas, quando submetidas a variações atmosféricas, o vento, a chuva, a incidência de radiação solar, podendo sofrer intemperismo. O que que é o intemperismo, gente? É a transformação, né? A transformação dessa rocha. Ou seja, os minerais constituintes das rochas passam por modificações físicas e químicas. O que que isso quer dizer? Que esses agentes aqui, que nós acabamos de citar, eles vão agir em rochas já existentes e vão acabar esfacelando essa rocha. Quando ele esfacela essa rocha, o que que vai acontecer? Vai entrar um outro processo que a gente já falou. Ó, o material intemperizado, chamado sedimento, pode ser transportado por agentes externos como o vento, o gelo ou os rios. E aí esse sedimento ele vai ser carregado e vai ser depositado num outro local. Quando esse sedimento ele é depositado, ele vai ficar ali por um longo período e vai ser compactado. Ele vai acabar sendo apertando ali por um longo período. Quando esse sedimento compacta, o que que vai acontecer? Ele vai acabar endurecendo, formando uma rocha, que a gente chama de rocha sedimentar. A rocha sedimentar, por ela ser formada de restos de outras rochas, é uma rocha que ela não tem uma dureza muito grande, ela se esfacela, ela é mais fraca, exatamente pelo seu processo de formação, tá? As rochas sedimentares têm uma grande importância para a humanidade. Por quê? Ó? Porque foi a partir das rochas sedimentares, tá, que houve a origem tanto do carvão quanto do petróleo. Todos eles, né, o carvão mineral. Por quê? O que que as rochas sedimentares têm a ver com o surgimento do carvão e do petróleo? O carvão, ele é formado, né, pela decomposição de restos vegetais em carbono voláteis. O que que isso quer dizer? Que há milhões de anos atrás, restos vegetais que no processo de desenvolvimento da Terra houve momentos de morte em massa, inclusive da vegetação. Então a vegetação morria, caía ali no solo, as rochas sedimentares vieram, tamparam esses restos de vegetais e com o passar dos milhões de anos se decompuseram. Com essa decomposição originou o carvão. Para que serve esse carvão? Não é aquele carvãozinho do churrasco de domingo, que nem pode fazer, né, gente? Que não pode juntar todo mundo. É aquele carvão que a gente usa nas fábricas para gerar energia, porque esse carvão mineral ele tem um alto poder de combustão. Com essa combustão, né, a queima do carvão gera muita energia que acaba movimentando, fornecendo energia para a movimentação de muitos maquinários. Isso é só um exemplo da utilização, né? Então, esse carvão natural, ele é extremamente importante para a humanidade. Nós temos também o petróleo.
um grande conhecido nosso, né, que se originou a partir da decomposição de animais e vegetais em ambientes marinhos. Então, qual a diferença do carvão para o petróleo? É que o petróleo ele se originou em locais de ambientes marinhos, da decomposição do processo, mas no ambiente marinho, porque senão originaria o carvão. Então, todo local onde se encontra petróleo é um local que ali já foi mar, já teve água em algum momento do processo de desenvolvimento de origem da Terra. O petróleo, como a gente sabe, tem uma grande importância para a gente, não só como uma forma de produção de combustível, né? Os combustíveis fósseis, que é os nossos carros, os ônibus, né? Os aviões, todos eles utilizam dessa energia, né? Desse combustível, mas também para a fabricação de muitos outros produtos, como plástico, asfalto. Então, tem uma série de produtos que são derivados de petróleo. A gente sabe o quê? Que todas essas duas fontes de energia são fontes de energia extremamente poluentes, né? A queima do carvão e a queima do petróleo. E que também são, são como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra aqui. São recursos naturais não renováveis. O que isso quer dizer? Que um dia vai acabar. Então, quando o carvão acabar e o petróleo, principalmente isso assusta muita gente, né? Quando o petróleo se esgotar, nós teremos que procurar outras fontes de energia. Nós teremos que encontrar outra maneira de substituir aquilo para aquilo que a gente usa o petróleo. Hoje a gente já tem possibilidades, sim, como por exemplo o biocombustível. Então, hoje aqui no Brasil, não só Brasil, né? Estados Unidos também já produz biocombustível. Aqui nós produzimos a partir da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, eles utilizam a partir de milho, por exemplo. E nós temos, por exemplo, carro elétrico. A humanidade vai se reinventar, né? A gente pode ter certeza disso com o momento que nós estamos vivendo, né? Nós estamos nos reinventando, enfrentando esse processo da pandemia, desse distanciamento social, a humanidade está reaprendendo a viver. Quando nós tivermos a escassez do petróleo, não vai ser diferente, né? A humanidade vai ter que reaprender a viver sem essa fonte de energia. O último tipo de rocha que nós temos são as rochas metamórficas. O nome dela também já dá um indicativo do que é, né? Do que significa essa rocha. O que é metamorfismo? Mudança, transformação. Então, olha aí, uma rocha magmática ou sedimentar pode passar pelo processo de metamorfismo, que provoca mudanças na estrutura de sua composição mineralógica ou mesmo química, por meio de alterações de temperatura e pressão. Então, por exemplo, existe uma rocha magmática, certo? E aí ela fica ali por um longo período por mudanças de temperatura constantes, temperaturas altas, temperaturas baixas. E quando ela fica por um longo período sofrendo essa influência, ela vai acabar se transformando, se modificando. Então, ela transforma a sua composição até mesmo química. Então, às vezes, ela era formada por um tipo de mineral e esse mineral se transforma por causa dessa constante mudança de temperatura e pressão. Após o metamorfismo, o arenito, por exemplo, que é uma rocha sedimentar, se transforma em um quartzito. O calcário se transforma em mármore, né? O calcário é uma rocha muito utilizada hoje, que o calcário também é uma rocha sedimentar. Aqui no Cerrado a gente usa muito para correção do solo, a gente usa para fabricação de cimento, né? Então é uma rocha extremamente utilizada e se transforma em mármore, que também é uma rocha bem conhecida nossa, onde essa rocha é muito utilizada nas casas. O granito se transforma em gneiss, o folheto em ardósia. Então, tudo isso são rochas que se transformam em outras rochas por causa dos processos exógenos que a gente citou no início dessa aula e também explicamos o que são esses processos na aula anterior. Então, olhem aqui. Agora nós vamos falar, entendi sobre essa questão de rochas, né? Que aqui a gente finalizou. Agora nós vamos falar sobre a estrutura geológica do Brasil. O que é essa estrutura geológica? O que é estrutura geológica independente do Brasil? É que é possível a gente conseguir perceber, a partir de estudos, como se formou ou do que se originou a estrutura, a base rochosa de qualquer local. Existem vários tipos de estrutura geológica. Aqui nós vamos falar sobre as que existem aqui no Brasil. A primeira que nós temos são as bacias sedimentares, está relacionada também com a questão das rochas. Então, percebam.
O que são bacias sedimentares? São áreas deprimidas e preenchidas por material sedimentar trazido de áreas adjacentes. O que é áreas adjacentes? Áreas próximas. Então, como assim? Os sedimentos, que a gente acabou de falar sobre isso, eles são carregados para locais que eram mais baixos. Esses sedimentos vêm, preenche essa área e faz como se fosse uma planície. Esse local onde acumula esse sedimento, a gente dá o nome de bacia sedimentar. Então, olha aí, os sedimentos se acumulam em depressões formadas pelo deslocamento da porção da crosta terrestre para baixo, onde são soterrados e formados em rochas sedimentares. Então, geralmente as planícies, a gente vai falar sobre os relevos agora, são formadas por bacias sedimentares, por rochas sedimentares, que são formadas do quê? Dos sedimentos que vêm de outros locais e se depositam ali naquele local. Bom, nossas outras formas de estrutura geológica que nós temos são os escudos cristalinos. O que são eles? São áreas sobre rochas magmáticas e metamórficas expostas e com relevo geralmente brando. O que quer dizer relevo geralmente brando? É um relevo suave, que não vai ter muita ondulação ou que não vai ter muita altitude. É um relevo mais antigo. Tá? É um relevo mais antigo, por quê? Porque são áreas que advêm de rochas magmáticas e metamórficas. E a outro tipo de estrutura geológica são as plataformas continentais. São partes do cráton largamente deformadas, onde as rochas sedimentares cobrem as rochas metamórficas, que são locais mais recentes. Todos os locais que são formados por rochas sedimentares são estruturas geológicas mais recentes. Por quê? Porque as rochas sedimentares, como eu disse, elas vêm, tampa ali aquele local, então são ações mais recentes do processo de formação da estrutura da Terra. Os escudos cristalinos são aquelas rochas que existem há milhões e milhares de anos e que as rochas sedimentares não tamparam. Então por que eles são geralmente mais brandos? Porque eles ficaram ali por um longo período, por exemplo, com vento, temperatura, que acaba moldando o relevo. Por isso que eles não têm grandes altitudes, não têm grandes transformações, não têm grandes mudanças, não é mudanças, mas grandes altitudes, por exemplo, no relevo, porque eles já se desgastaram muito com o passar do tempo, com a ação dos agentes exógenos. Mas os escudos cristalinos são as estruturas geológicas mais antigas que nós temos. E as plataformas continentais são mais recentes. Agora nós vamos falar sobre as formas de relevo, que está relacionada com a estrutura geológica relacionada com o tipo de rocha, com a ação endógena e exógena. Então, essa aula de hoje, ela complementa a nossa aula da semana passada. Então, vocês vão observar agora que tudo isso vai ser junto, nós vamos juntar tudo isso para entender as formas de relevo. Existem muitas formas de relevo, N formas de relevo. Mas aqui a gente vai falar sobre as grandes formas de relevo, que são 4. Por que eu estou falando isso? Porque, por exemplo, se a gente pegar a cidade de Anápolis tem um relevo característico? Sim. Então, Anápolis, por exemplo, tem um relevo em formato de morros, pequenos morros. Mas isso aí é uma classificação de um relevo. E aí existem muitas classificações. Então, nós vamos ver só as grandes 4 classificações. O que isso quer dizer? Que muitas vezes, dentro dessas 4 classificações, vão ocorrer formas de relevos menores. Então, aqui a gente só vai ver as 4 principais, mas vocês precisam ter a noção de que existem muitas outras, tá bom? Ó, para começar, nós vamos falar sobre as cadeias montanhosas. O que são cadeias? Na verdade, são as maiores formas de relevo que nós temos na superfície terrestre. Então, são grandes elevações do terreno localizadas próximas umas das outras. Origem por falhamento, dobramento ou atividade vulcânica. Lembra daquela aula nossa que a gente falou sobre o movimento das placas tectônicas, sobre o choque das placas, ou então pelo deslocamento dessas placas? Pois é, a maioria das grandes cadeias montanhosas que nós temos no mundo se originaram a partir do movimento das placas tectônicas. Pode ser do choque, quando elas se chocam, ergue a superfície, a gente falou sobre isso na aula passada. Pode ser pelo deslocamento da placa, e aí acaba ocorrendo um falhamento. O que é o falhamento? Quando uma parte da superfície se desloca para baixo, uma ficando mais alta.
como pela atividade vulcânica. Como assim? Há milhões de anos atrás, nós tínhamos uma atividade vulcânica intensa sobre a superfície terrestre, onde, com o passo que ia havendo o derramamento do magma, ia se juntando ali aquele magma que ia resfriando e formando as grandes cadeias montanhosas. Como também existem outras formas, as maiores cadeias montanhosas se formaram a partir do movimento das placas tectônicas. Observem aí na imagem, aqui nós temos a cordilheira do Himalaia. Então, aqui, observem, toda essa parte alta que nós temos, ela se originou a partir do choque da placa e do dobramento da superfície, para vocês terem uma noção da força e da intensidade. Brasil tem cadeia montanhosa? Não. Nós não temos cadeias montanhosas. É um tipo de relevo que no Brasil não existe, tá? Por que não? Porque, como vocês viram na aula passada, aqui não tem falha, aqui não tem junção de placa tectônica no nosso território. Graças a Deus, né? Porque a gente já tem problema suficiente para resolver, para ter que lidar com terremoto também, né, gente? Então, o que que acontece? Aqui no Brasil nós não temos montanha, mas na América do Sul tem? Tem, como por exemplo a Cordilheira dos Andes, que fica principalmente no Chile. Pega a maior parte, fica no território chileno. Por que que ali tem? Porque ali nós temos uma falha, nós temos um limite de placa tectônica convergente. O que que é um limite convergente? Onde as placas se chocam, tá bom? Vamos lá. A próxima cadeia montanhosa que, desculpa, o próximo forma de relevo que nós temos são os planaltos. O que que são os planaltos? É um plano alto, exatamente isso, um plano alto, tá? Então são construídos por grandes extensões de terra, geralmente com superfícies onduladas, delimitadas por escarpas. O que que é escarpa? É isso aqui, ó. Tá vendo na imagem? É essa partezinha aqui que delimita o, o planalto. Então, ele tem aí um topo alto, alongado, delimitado por uma escarpa. Então, a escarpa é essa borda. Por que que existe essa borda aqui, gente? Porque ela se originou do processo de desgaste. Lembra que a gente falou do processo de intemperização, de sedimento? Então, aqui, ó, existia mais rocha continuando aqui? Sim, mas com o tempo isso foi desgastando e sendo carregado para outro local. Então, aqui, ó, aqui é o topo do Planalto. Goiás, né, o Centro-Oeste em si, está dentro de um Planalto, para vocês terem uma noção, uma dimensão do que são essas grandes formas de relevo. Então, quando a gente fala de Goiás, Goiás inteiro está dentro de um Planalto. E dentro desse Planalto, em cima, né, desse Planalto, existem outras formas de relevo, tá? Então, parte do território brasileiro, nós somos de Planaltos, tá? Bom, a outra forma de relevo que nós temos são as depressões. Não é aquela tristeza profunda que a gente sente de vez em quando, não, tá? É diferente. Aqui nós estamos falando de uma forma da superfície terrestre. O que que seria essa depressão? Ó, são formas de relevo que apresentam altitudes mais baixas que as áreas ao seu redor. Então, nós temos aqui, ó, tá vendo essa parte aqui mais esverdeada? Então, ó, essa parte aqui é a depressão. Ah, é um buraco? Não, não é um buraco. Buraco é o que a gente tem no asfalto aqui na nossa cidade, tá? Ah, isso aqui não é buraco. Isso aqui é uma parte da superfície que foi rebaixada. Como que uma depressão pode ter se originado? Ela pode ter se originado, por exemplo, pelo deslocamento de uma placa tectônica, ela pode ter se originado por uma antiga cratera de um vulcão. Então, existem várias formas de se originar uma depressão, tá? Então, a depressão é aquela parte do relevo mais rebaixada. No Brasil, nós também temos depressões, tá? Aqui no Brasil também existe esse tipo de relevo. Bom, e a última forma de relevo que nós temos são as planícies, né? Que são as áreas mais ou menos planas que recebem grande quantidade de sedimentos erodidas provenientes das áreas mais elevadas. A gente comentou isso agorinha. Então, aqui, ó, observe na imagem, nós temos uma planície. Como que se origina uma planície, gente? Ela vai se originar dos sedimentos que virão das partes mais altas, de uma montanha, de um planalto, por exemplo. Lembra que eu mostrei para vocês agorinha o desgaste lá da parte da borda do planalto? Geralmente, onde tem uma planície, próximo a ela vai ter um local mais alto, ou um planalto, ou uma montanha. Então, logo após uma montanha, geralmente vem uma planície. Por quê? Porque como a montanha vai sofrendo desgaste, vai ocorrendo a deposição desse sedimento e aí acaba gerando uma planície, que é esse relevo mais ou menos plano.
Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que tenha sido aí bacana para vocês. A gente vai testando aí os novos formatos, as novas modalidades. Digam aí se vocês gostaram, se foi melhor do que as outras. Se funcionar, a gente vai continuar assim. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente está se reinventando, a gente está tentando, e o nosso objetivo é atingir vocês e que o aprendizado continue a acontecer, mesmo que de forma distante. Então, eu espero que vocês é, estejam realmente conseguindo, se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aí para mim dentro da plataforma, eu vou responder vocês. Hoje eu não vou deixar a atividade, hoje vai ser só a aula, então se dediquem a assistir às vezes mais de uma vez. Esse conteúdo, para quem tem um livro didático, tem ele lá, depois eu vou deixar na descrição da postagem para vocês qual é o capítulo. Enquanto estiverem assistindo, façam anotações, se dediquem. Nós, professores, estamos tentando fazer o melhor por vocês. A gente está se transformando, tá vendo, né? Até um foninho estiloso aqui para conseguir fazer essa aula para vocês, a gente está tentando. Então, eu espero que vocês estejam bem. É um momento difícil para todo mundo, para vocês, para a gente também, mas a gente não tem como fugir disso. Então, vamos fazer desse momento o melhor que nós podemos fazer, tanto de nós, professores, quanto de vocês. Dediquem-se às nossas aulas, às atividades que são propostas. São atividades e aulas que são pensadas, planejadas, para que vocês realmente consigam atingir o objetivo do ensino, da aprendizagem mesmo, porque é um momento que a gente não vai poder voltar, mas que vocês precisam realmente adquirir. Um beijo para vocês, um abraço, a gente se encontra nas próximas semanas aí. Um beijo.